paz do Senhor seja convosco. Essa é uma apresentação de como você pode adentrar no reino de Deus e ter uma vida abundante. Uma apresentação sobre o método BPOR, Buscai Primeiro o Reino. Esse é um método judaico-cristão. O que você pode esperar desse vídeo? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai entrar no reino de Deus e ter uma vida abundante. Aqui você vai aprender como entender a vontade de Deus, desenvolver planos de ação para ter uma vida abundante, se capacitar para executar esse plano com perfeição e exatidão. E quando você seguir esses 3 passos, você vai adentrar no reino de Deus e a vida abundante vai fluir de dentro de você. Agora, para quem não é esse conteúdo, se você não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você quer viver sua própria vontade, ou se você é orgulhoso, orgulhosa, autossuficiente, ou que está com o coração fechado para o novo de Deus, e não está disposto a negar a si mesmo para seguir a Cristo e a vontade dele, esse conteúdo não é para você. Agora, se você é um novo convertido evangélico, você vai começar sua jornada em busca do reino de Deus da maneira correta. O seu tempo de preparação para desfrutar a vida abundante que Deus preparou para você, os planos que Ele preparou para você prosperar, o plano para te dar paz e um futuro melhor, você vai começar da maneira correta e vai encurtar seu tempo de preparação. Agora, se você é evangélico e já tem uma caminhada com Deus de longa data, você vai entender o que está faltando para você ter uma vida abundante e aplicar ferramentas poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas e sofismas e levar à obediência de Cristo todos os seus pensamentos. Agora, se você for católico, você pode aplicar o método PPOR, mas você vai ser muito confrontado em cima da doutrina que será aplicada. Mas mesmo assim você terá grandes resultados. Mas a gente considera a palavra de Deus como sendo a única fonte divina de revelação. E por que você precisa manifestar o reino de Deus? Toda argumentação que vai ser apresentada para você é uma argumentação baseada na palavra. Você tem que entender céus e terra. Vamos ler Salmos 115:16, que diz: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra foi dada aos filhos dos homens. Jesus, ele veio como homem para trazer o reino de seu Pai para a terra. Deus, Pai, ele precisou enviar o seu Filho unigênito como homem. Por quê? Porque os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos homens. E somente Jesus como homem, Deus como homem, pôde realizar a vontade do Pai, respeitando essa autoridade que foi dada por Deus aos homens. O reino de Deus, ele é a vontade de Deus, como a gente pode ver em Mateus 6:10. A obra de Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra e morreu por nós, ele nos permitiu nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus e podemos fazer a vontade do Pai. Porque quem é nascido da carne é carne, mas quem nasce do Espírito, é filho de Deus. Nós temos que entender também o que é maturidade espiritual. Que um filho que não tem maturidade, ele não pode acessar a herança do reino de Deus. Pensa, você tem um filho de 5 anos e você tem uma Ferrari em casa. O seu filho de 5 anos, ele não tem a autoridade, maturidade para acessar a Ferrari, para poder dirigir a Ferrari. Apesar de já ser dele, a Ferrari, ele não tem a maturidade para usufruir do bem que já pertence a ele. Por conta disso, é necessário que os filhos de Deus cresçam em maturidade para manifestar o reino. E Deus, ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Os filhos precisam crescer em maturidade, conhecer a vontade de Deus específica para suas vidas para manifestar o reino. Você pode entender essa verdade em 2 Pedro 1:11. E a terra, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E o que é crescer em maturidade? Está falando de maturidade espiritual. Quando nós nascemos do Espírito, ao nascer nós somos bebês.
Então, quando nós nascemos do Espírito, nós somos bebês espirituais. E nós não temos capacidade de acessar a herança. Nós já temos a salvação, mas não temos capacidade e maturidade para acessar a herança que já foi designada por Deus para nós. E a gente não tem a maturidade para usufruir desse bem. E como nós crescemos em maturidade. Hebreus 5, finalzinho do 5 e o começo do 6 nos ensina que para crescer em maturidade é necessário tomar o leite espiritual. E o que é esse leite espiritual? É arrependimento, abandono de obras mortas, ou necessidade de arrependimento, conhecer o que é o arrependimento, abandonarmos todas as nossas obras mortas, tudo aquilo que nós fazemos que não convém com o reino de Deus. Nós vivemos com fé em Deus, vivemos a partir da fé, daquilo que Deus fala em nossos corações, e nós, com a esperança do futuro que Ele designou e colocou em nossos corações, nós conhecermos as ferramentas e a doutrina dos batismos e aplicá-las, o que é a imposição de mão e como que nós podemos crescer nesse conhecimento, é o conhecimento também de ressurreição dos mortos e juízo eterno. E o que é o método BPOR? É o método buscar primeiro o reino. Nós vamos trabalhar exaustivamente os temas ressurreição dos mortos, juízo eterno, doutrina dos batismos e fé em Deus. Esse método é 100% baseado na palavra e promove o quebrantamento e mortificação do velho homem. Porque quem não negar a si mesmo, não carregar a própria cruz diariamente, não consegue seguir a Cristo, pois não é digno dele. E de onde veio o método BPOR? Primeiro, você tem que entender quem sou eu. Eu sou o fundador, criador do método BPOR. Eu sou um homem de Deus que está disposto a te servir. E para entender quem eu sou, entender o meu nascimento, como que foi o novo nascimento, né? Não o nascimento carnal, mas o nascimento do Espírito. E como foi minha conversão? Eu sou formado em engenharia de software pela UNB em 2019 e tenho uma vasta experiência no desenvolvimento de software. E aquilo que eu queria, eu já tinha alcançado. Mas apesar disso, tinha um vazio muito grande dentro de mim. Algo que não era cumprido, não era preenchido pelas coisas que eu tinha. Foi então que minha mãe, ela tem o hábito, né, de orar por mim todos os dias, por mim, pelo meu irmão, pelo meu pai, todos os dias, e durante 19 anos ela orou pela minha conversão. E foi então que essas orações teve um resultado. É como se fosse um depósito que ela foi colocando todo dia um pouquinho no depósito dos céus. Ela sacou tudo de uma vez com a minha conversão. E como foi? Eu tive uma experiência pessoal com Cristo e eu entendi que Ele é um Deus vivo. Eu entendi que Deus existe e que Ele tem uma missão para mim. Antes de me converter, eu nem sabia se eu acreditava em Deus. Eu não digo que eu era ateu, mas eu negava pelo menos a existência de um Deus pessoal. Mas essa experiência que eu tive com Deus me fez com que eu conhecesse um Deus que é vivo, um Deus que se relaciona comigo. E é um Deus comigo. Como o próprio nome dele diz, Emmanuel, Deus conosco. E essa experiência me gerou muita fome por ele, de conhecer ele. Foi então que eu comecei a buscar em oração. Eu lia muita palavra de Deus durante horas e horas, um jejum, simplesmente com o objetivo de conhecer quem Cristo é. E essas experiências pessoais com Cristo me fez conhecer mais sobre quem Ele é, mas também me trouxe um outro benefício, entender quem eu sou em Cristo Jesus. E foi então que eu tive uma experiência com Cristo, com a voz do Espírito Santo. Ele falou comigo de uma forma audível. E eu não entendi o que aquelas palavras significavam. E esse não entendimento me fez ter mais fome ainda pela palavra de Deus, por aquilo que ele estava falando comigo. Eu queria entender o que aquelas palavras significavam. Ele falou algo sobre a minha identidade. Então eu comecei uma busca incessante pela revelação, pelo entendimento daquelas palavras, leitura da Bíblia, com longos jejuns. Eu jejuava até 28 dias
e oração durante várias horas durante o meu dia. Foi então que eu comecei a compreender o que aquelas palavras diziam. O que Cristo ele falou para mim. E durante o jejum, Deus me levou para um texto em Isaías 61. E aqui eu estou parafraseando ele, para que você possa entender com profundidade aquilo que a mensagem com que ele trouxe para mim, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu para despertar identidade e propósito através da cura e libertação, trazendo entendimento sobre o reino de Deus. Esse entendimento dessa palavra que ele trouxe sobre minha vida me fez perceber que eu não preciso dar certo. Eu sou uma palavra viva, eu sou uma porção das Escrituras. E todas as Escrituras testificam de quem Cristo é. Então minha vida é para testificar de quem Jesus ele é. E eu não preciso dar certo pelos padrões humanos. Eu já dei certo. E a palavra de Deus, quando ele lança uma palavra, essa palavra nunca volta vazia. Ela sempre irá frutificar. Paralelo a esse entendimento sobre essa revelação, sobre essa palavra audível que Deus trouxe sobre minha vida, eu tinha um outro entendimento também. E no começo da minha caminhada cristã, eu era muito cético em relação à igreja. Eu acreditava que a igreja era feita por homens e homens são corrompíveis. Então eu não queria congregar, não queria ir para a igreja. Mas o Espírito Santo foi me convencendo da importância, passo a passo, e eu comecei a me tornar um membro do corpo de Cristo. Mas além disso, ele começou a me trazer a importância de eu começar a entender e aprender com outras pessoas, outros mestres na palavra, com pastores, com apóstolos, e ser discipulado, mas também aprender, mas principalmente crescer no conhecimento das Escrituras. E aqui eu vou listar algumas das minhas escolas, algumas das pessoas que eu aprendi, modelei, li os materiais, fiz diversos cursos, como Luciano Subirá, Hernani Santos, Watmani, Eduardo Reis, Paulo Massal, Vini Rim, o Pastor Cote, Valnice Gomes, Joyce Meyer, Paulo Vieira, algumas leituras rabínicas e entre outros escritos e o aprofundamento durante todos esses anos. Mas Deus também ele me trouxe a começar a conhecer outras literaturas, literaturas de psicologia, de tecnologia, porque a palavra ela diz que a plenitude de todo conhecimento é Cristo. Então ele me ensinou a converter todo o conhecimento da humanidade que eu tenho acesso para as escrituras. Então tudo aquilo que eu comecei a aprender fora das escrituras, eu começava a orar assim: Cristo me revele como essa porção desse conhecimento revela quem o Senhor é. Porque todo conhecimento revela quem Cristo é. Então me revele. Essa porção está revelando quem o Senhor é. E foi então que eu comecei a entender algumas questões sobre conhecimentos da sociedade que estão deturpados pelo pecado, mas também a revelação de Cristo nesses conhecimentos e como que Cristo ele se revela em cada área da humanidade. E juntamente com esses conhecimentos de leituras rabínicas, de todos esses estudos com homens de Deus, outras literaturas, uma leitura de pelo menos 2 vezes ao ano da Bíblia, do começo de Gênesis a Apocalipse, foram a base para fundamentar o método BPOR. Agora, de onde veio o método BPOR? Para a gente entender de onde veio o método BPOR, precisamos compreender um texto que está em Isaías 43, 7, que diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória e que formei e fiz. Agora nós vamos dar um pouquinho de aprofundamento do que é o criei, a glória, o formei e o fiz. E a gente pode compreender como 4 dimensões, 4 mundos diferentes, distintos, que a glória, o Atzilut, seria a emanação de Deus, a emanação, o que sai de dentro de Deus, a glória dele. O criei seria a criação, criar no original do hebraico. O formei seria o Yetzirah, a formação. E o fiz seria o Asiá, a ação.
que é a glória e a absoluta emanação? Nós vamos fazer um comparativo com o Antigo e o Novo Testamento e vamos ler em 1 Coríntios 3, do 12 ao 13, que diz: Contudo, se o que diz que edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Quando a gente pega esses materiais, coloca pelo fogo, alguns materiais são purificados, outros materiais irão se extinguir, irão sumir. O ouro, prata e pedras preciosas, quando elas são colocadas diante ao fogo, as impurezas que estão nessas pedras, elas saem e a pedra fica mais pura. Então, se o fundamento, aquilo que você faz na sua vida, se você trabalha, suas obras, tudo aquilo que você faz na sua vida é como se fosse uma obra, uma, um edifício, é como se você estivesse construindo uma casa, a casa de Deus. Você como casa de Deus. Agora, se você, tudo aquilo que você faz está sobre um fundamento de emanação de Deus, daquilo que são ouro, prata, pedras preciosas, quando as suas obras forem expostas ao fogo do Espírito Santo, elas irão purificar. Agora, se o fundamento é distinto daquilo que emana de Deus, é madeira, feno, palha, as suas obras irão se extinguir. Em Daniel 6:26, Daniel 4:34, Hebreus 12:28, ele traz uma realidade sobre o reino de Deus. O reino de Deus é um reino inabalável, ele não pode ser destruído. Tudo aquilo que é construído na humanidade e ele será abalável, ela é construída sobre o fundamento de madeira, feno, palha. Agora, tudo aquilo que é construído na humanidade e é inabalável e vem da emanação de quem Deus é, ele não será destruído. Ele será eterno, é inabalável. E essa é a emanação de Cristo. E você só consegue manifestar essas obras com um fundamento de emanação de quem Cristo é quando você reconhece quem você é em Cristo. Quando você reconhece quem você é em Cristo, sua identidade em Cristo, antes da fundação do mundo, você começa a construir sobre um fundamento. O fundamento é Cristo. E quando você faz isso, você constrói sobre o reino de Deus. E as suas obras serão, você vai levar suas obras tanto para aqui, para a terra, quanto para a eternidade. Elas nunca serão destruídas. E isso que a gente pode entender como a primeira etapa, a glória, o absolute, a emanação de quem Deus é, através das suas obras. Cristo em você. Agora iremos para a próxima etapa, que seria criei, briar, criação. Vamos ler 1 Coríntios 9, do 25 ao 26, que diz: Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Esse texto ele está trazendo uma realidade. Qual é a realidade? De uma busca de uma coroa incorruptível. Aquilo que não pode ser destruído, ele está falando do reino de Deus. Então, a primeira etapa é você entender o seu fundamento, o fundamento de quem Cristo é. Você compreender quem você é em Cristo e quem Cristo é e como você vai se posicionar nessas obras. Mas agora, a próxima etapa é um planejamento. Você definir metas, você lutar não sem metas, não como se você estivesse desferindo golpes no ar, mas você vai buscar um objetivo que está dentro de você e se planejar para alcançar esse objetivo. Em Abacuque 2, ele traz um entendimento sobre aquilo, que é escreva a visão. O que seria isso? Deus ele vai falar contigo e você vai compreender aquilo que Deus ele quer fazer através da sua vida. Qual o seu propósito em vida? Aí você vai escrever, definir
planos estratégicos que serão postos em prática. Aqui, a chave dessa etapa é meditar na palavra para ser próspero. Josué 1:8. Quando você acessa os planos e coloca a sua mente para trabalhar e alcançar aquilo, você alcança a vitória. A continuação desse texto, ele traz a referência de um próximo nível. Seria o formei e será a formação. Em 1 Coríntios 9:27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, primeiro você entende quem você é em Cristo, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você entende essa realidade. Você faz um planejamento. Depois desse planejamento, você vai esmurrar seu corpo e reduzir a escravidão, para que depois que você compreender tudo aquilo que Deus tem e fazer o planejamento, você executar ele. Você ter um autogoverno. Essa etapa você tem que ter determinação para cumprir aquilo que foi planejado. E se você somente escrever o plano, você não vai alcançar o objetivo. Você tem que ter acidez. Você tem que ter determinação para alcançar tudo aquilo que foi planejado. Mas a sua carne, ela não vai querer executar o plano. Por isso, você vai ter que esmurrar a sua carne e reduzir o seu corpo à obediência de Cristo. Aqui nós iremos executar todos os planos e observar quais são as crenças limitantes e os nossos sentimentos. Depois que nós fazemos o plano, nós vamos começar a ver o que está bloqueando a gente de executar o plano. O que nós estamos acreditando sobre nós mesmos, sobre nossas capacidades, sobre o nosso merecimento, sobre quem nós somos, que está limitando a agir. E temos que renovar nossa mente e aplicar metanoia, mudança de mente. Em Hebreus 12 diz: não se conformeis com as coisas desse mundo, mas tenhais a vossa mente renovada para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário você renovar sua mente, você mudar suas crenças limitantes para que você consiga agir conforme os planos de Deus para a sua vida. Você tem aqui uma oportunidade de trabalhar quem você é, um autoconhecimento e ter a determinação para alcançar a vitória, que é a entrada no reino de Deus. Vamos para a última etapa, que é o fiz a ação. Vamos ler João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. A última etapa é a manifestação dos resultados, a manifestação dos frutos, das obras. Então, primeiro você entende quem você é em Cristo, e o que Cristo tem para a sua vida. Depois você faz um planejamento, depois você executa o planejamento. Quando você executa o planejamento, logo em seguida tem a manifestação das obras. Um exemplo, a sua casa está suja. Você identifica que a sua casa está suja. Você se organiza para limpar a casa. Compra os materiais, tem as ferramentas necessárias. Depois você limpa a casa. Depois que você limpou a sua casa, o resultado seria a sua casa ficar limpa. Isso a gente pode entender as 4 etapas. Você identificar que a casa está suja e a casa tem que estar limpa. Você se organizar, planejar, comprar os materiais, as ferramentas. A terceira etapa é você executar os planos. Se você não sabe limpar, você aprende a limpar. Então você tem todos os aprendizados e a execução do trabalho necessário. Depois que você passa pelas 3 etapas, você tem a casa limpa. E essa última etapa é o aciar, o fiz, a ação, o resultado dos seus frutos. Todas as obras que foram geradas em Cristo geram frutos do reino de Deus.
Agora, as obras da carne geram frutas de morte. E aqui você pode acessar também os poderes da era vindoura, os poderes do reino de Deus. São curas, milagres, o acesso, o resultado do reino de Cristo. Então, o que é o método BPOR? O BPOR é buscai primeiro o reino. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para você ter uma vida abundante, onde tudo aquilo que você faz, suas obras e seus frutos, os resultados, serão levados para o reino milenar de Cristo, é necessário você buscar o reino de Deus, a vontade de Deus específica para a sua vida e manifestar a vontade de Deus na terra, para você levar essas obras para o reino milenar de Cristo. Para isso, é necessário você entender a vontade de Deus específica para a sua vida em absoluta emanação, ter um plano de execução, embriar e ação, em tudo se dominar na execução do plano, e etc. É o negar a si mesmo, a formação. Para aí, então, você obter os resultados em ação. E existe um jeito certo de você fazer isso e um jeito errado. O que seria o jeito errado? Vou fazer uma analogia com toda a minha história que eu te contei. Tudo que eu queria, eu tinha. Eu era uma pessoa muito organizada, eu fazia planejamento, seria o BRIA. Eu tinha determinação de executar o planejamento e eu tinha os resultados que eu queria. Mas tudo isso era totalmente vazio e não estava alinhado com a glória de Deus. Então essas obras e esses resultados não levaria para o reino milenar de Cristo. É vazio, não estava alinhado com a vontade de Deus. Eu vivia fazendo minhas próprias vontades, eu era alheio à vontade de Cristo. Nem tinha relacionamento com Deus, eu não consultava Deus para tomar nenhuma decisão. Eu acreditava que eu era o dono da minha vida. Existem outras formas erradas de você não manifestar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Vê se você conhece alguém que já participou dessa história. Um novo convertido conhece a Deus, tem uma fome muito grande por Deus. Aí ele ouve uma profecia, uma palavra de Deus para a vida dele. E essa palavra diz que ele iria alcançar as nações. E ele sabe que Deus pode fazer tudo. E ele é todo poderoso. Então que vai passando os anos, essa pessoa ela não se capacita para executar o chamado dele. Porque Deus, ele pode fazer tudo, então ele vai fazer tudo. Vai passando os anos, vai passando os anos, vai passando os anos. E a promessa de Deus não é manifesta. Não sei se você conhece alguém que já passou por algo nesse sentido. Essa pessoa, ela conheceu a vontade de Deus em absoluto, na emanação. Mas ela não foi para as próximas etapas. Ela não fez um plano de execução da promessa de Deus. Ela não executou o plano, por isso ela não teve os resultados. Hebreus 11, ela fala da fé. É um capítulo que fala da fé. E um pouco mais na frente, ele vai falar de vários heróis da fé que não tiveram as promessas realizadas em vida. E por que eles não tiveram essas promessas realizadas, cumpridas em vidas? Somente depois que eles morreram. Lá ele vai dizer que se eles tivessem lembrado de onde eles vieram, teriam oportunidade de voltar. O que isso significa? Que se eles lembrassem de onde eles vieram, ou seja, da pátria celestial, quem eles são em Cristo, antes da fundação do mundo, eles tinham a oportunidade de manifestar a vontade de Deus. Se você não conhecer quem você é em Cristo antes da fundação do mundo, se você não trabalhar o autoconhecimento, o entendimento de Cristo em você, Cristo habita dentro de você. Se você não tiver essa revelação que Cristo habita dentro de você,
e o Espírito de Deus e o seu Espírito é um, e você manifestar essa relação de Cristo em você, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você não tem manifestação da vontade de Deus. Então, nesse caso, são pessoas que conhecem a vontade de Deus, mas não se planejam para executar. Existe um outro ponto também, são pessoas que podem até se planejar, mas eles não estão dispostos a negar a si mesmos. Tem que mortificar a carne. Para viver a vontade de Cristo, você tem que negar a si mesmo, negar que a sua carne é a sua vontade. Carregar diariamente sua cruz para seguir a Cristo. Não são todas as pessoas que estão dispostas a abdicar de tudo em suas vidas para viver o plano eterno de Cristo. E o próximo erro que eu listei aqui é sobre não utilizar a ferramenta dos batismos. Aqui é um detalhe muito especial. Em certa ocasião, os apóstolos estavam conversando com pessoas que já tinham tido um contato com a fé cristã. E eles perguntaram: vocês já foram batizados? Eles: sim, eu já fui batizado nas águas, no batismo de João. E no Espírito Santo? Eu nem sabia que existia Espírito Santo. Todas as vezes eles iam lá: tomem cá, impõem as mãos sobre eles, e eles recebiam o Espírito Santo para poder começar o início, o start na jornada. Porque se você não nascer da água e do Espírito, você não pode acessar o reino de Deus. Mas quando você acessa o reino de Deus, você precisa manifestar as ferramentas que o batismo ele traz. Os batismos, batismo no fogo, no Espírito, nas águas, são ferramentas. Quando nós praticamos essas ferramentas, nós crescemos em maturidade no reino de Deus. Qual que é o jeito certo, BPOR, de se conseguir alcançar a vitória e adentrar no reino de Deus? Nós temos uma trilha, e a trilha é Atselut, Criar, Yetzirah e Asiá, que significa realidade celestial, planejamento, execução, resultados, emanação, criação, formação e ação. O que nós temos dentro de realidade celestial? É o pré-alicerce, o alicerce e adentrando no reino. O pré-alicerce é o seguinte: assistir a aula mais importante do POR, definir um cronograma de estudos. E aqui eu quero te parabenizar. Por que eu quero te parabenizar? Porque você já está assistindo a aula mais importante do BPOR, que é esse vídeo. Esse vídeo você vai conhecer qual é a sua trilha, qual é o passo a passo que você tem que dar para alcançar a vitória. Então, você assistindo esse vídeo, você já deu o primeiro passo da sua caminhada. E aí, depois dessa aula, para terminar o pré-alicerce, é somente assistir e definir o cronograma de estudo. Indo para o alicerce, nós temos que seguir o calendário o cronograma de estudo que você vai definir, assistir e resumir do módulo. Comece aqui até a mortificação do velho homem. E o que tem dentro desses módulos? O módulo comece por aqui, conhecendo o reino, doutrina dos batismos, como ouvir a voz de Deus e mortificação do velho homem. Depois que você assistir cada um desses módulos, é necessário resumir. E por que você precisa resumir? Porque quando você resume, você absorve melhor o conteúdo. Há um sábio que diz: quem não resumiu, não aprendeu. E dentro do alicerce nós temos também 3 tarefas, que é o IVI, o CIE e o PTI. O IVI é a identificação das vozes internas. Você precisa identificar o que está dentro de você, quais são as vozes que estão falando dentro de você. Você cria consciência e sincroniza a sua frequência para ouvir a voz de Deus. O CIE é consciência e inteligência emocional. Nós temos inteligência emocional social, que é como você se interage com outras pessoas, e pessoal, como você interage consigo mesmo. Quando você analisa e compreende as suas competências emocionais, você cresce em autoconhecimento.
E você pode melhorar suas competências quando você entende onde você está. E o PTI é preparando o tempo de intimidade. É um exercício simples que você prepara o tempo que você vai ter em oração com Cristo. E é a etapa adentrando no reino. Depois que você preparou o tempo de intimidade, você vai ter uma oração diária. É a mortificação do velho homem, o MVH. Orando diariamente, você vai assistir todas as aulas novamente. Por que você vai assistir todas as aulas novamente? Porque você vai ver a diferença que é na absorção do conteúdo e na revelação que Cristo vai trazer em cada aula depois que você for fazer a mortificação do velho homem. E aqui também nós temos outras 4 tarefas, que é consciência de frutos, CDF, consciência de obras, que é o CDO, consciência de crenças, que é o CDC, e o MDS, que é mentiras de Satanás. E qual o objetivo dessas tarefas? Você saber quais são os frutos que você está tendo em cada área da sua vida atualmente. Você tem a consciência de o que está te levando a ter esses frutos. Quais são seus atos, quais são suas omissões. E também você entender qual a sua configuração mental que te leva a fazer e ter as práticas, ou deixar de ter as práticas que você deveria ter. Mentira de Satanás, o MDS, você vai ter um mapeio exato de quais são as armadilhas mentais que Satanás está colocando na sua mente, para você repreender e não permitir que a voz, o canal de Satanás venha agir em sua mente. Qual o objetivo de toda essa etapa? É você compreender onde você está e para onde você vai. Onde você está, ou quais são os seus resultados atuais e para onde Cristo quer te levar. A próxima etapa é a etapa de planejamento, criar criação. Aqui você vai definir os seus objetivos. Na etapa anterior, você tem vários insights do plano de Deus, do que Deus quer para a sua vida. Mas aí você vai pegar cada um desses insights e passar pela primeira tarefa, que é o DVD, que é discernimento da voz de Deus. Cada insight, ele pode ser que seja de Deus e pode ser que não seja. E é normal que não seja também. Mas você vai ter a convicção se aquele insight veio de Deus ou não, quando você passar por cada um dos filtros e cada um das etapas do DVD, discernimento da voz de Deus. A próxima etapa é vai para ti mesmo, VPTM. O que significa essa etapa? É uma analogia com algo que Deus falou para Abraão, que foi o seguinte: sai da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu irei te mostrar. No original é vá para ti mesmo. O que significa vá para ti mesmo? Sai da sua terra. A terra é o coração, é a alma. Sim, ele está falando de um lugar físico, mas ele está falando da terra, que é a sua alma. Tem uma mensagem mais profunda nisso. É você entender quem você é em Cristo, a terra do seu coração. Você vai olhar para dentro de si, um autoconhecimento, e conhecer Cristo que está dentro do teu espírito. E vai entender todos os recursos que Deus ele já disponibilizou para você alcançar os seus objetivos. Aí depois você vai para a próxima etapa, que é o SOD. O que é o SOD? É sonda-me, ó Deus. O que significa sonda-me, ó Deus? SOD em hebraico significa segredo. E é exatamente isso que nós vamos compreender. Que a palavra diz que Deus, a glória de Deus é esconder as coisas dos homens. E a glória dos homens é esquadrinhá-las, é descobri-las. E como você descobre as coisas mais ocultas em Cristo? Fazendo perguntas. Aqui são uma metodologia de perguntas que você faz para si mesmo e para Deus. E você vai descobrindo as respostas necessárias para você executar e alcançar os planos. A próxima etapa é a definição de resultados chaves. Qual o sentido disso? É você definir resultados chaves que você vai alcançar e fazer um plano de ação para alcançar esses resultados chaves. E aqui você define o plano de ação propriamente dito, o KPI, que é Key Performance Indicator. O que significa? São indicadores chaves de performance. Você vai definir indicadores e vai para saber se aquele plano está indo de acordo com o seu planejado ou não.
Então aqui é só a definição. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que um dos resultados chaves é ler um livro por mês ou um livro por semana. Como você vai definir o KPI? Você vai pegar a quantidade de páginas e vai dividir pelos dias que você vai ler e vai falar assim: "Ah, eu tô lendo X páginas por dia". Então você vai saber se aquele resultado, aquele indicador, você está batendo ele ou não. Aí você vai definir esse indicador só para você acompanhar para saber se o plano está indo de acordo com o seu resultado. Então se você definir: "Ah, quero ler 10 páginas por dia". Ah, você conseguiu ler as 10 páginas? Se sim, é um indicador que está indo tudo certo. Se não, pode ser que precisa, fazer algum ajuste. Aqui você define esse indicador. E não se preocupe, cada detalhe de cada etapa, dessas tarefas, existe aulas específicas que te ensinam como executar essas tarefas. Não precisa se preocupar. E a próxima etapa é a validação do plano. A palavra diz: "Um plano sem conselheiros, eles fracassam, e na multidão de conselheiros a sabedoria". Para você ter êxito no plano, você precisa eleger conselheiros, você precisa ter conselheiros. Aqui é a etapa que você validar esse plano. Você elege seus conselheiros, depois faz uma modelagem. O que seria essa modelagem? Só para vocês entenderem. A palavra diz: "O espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo". O testemunho de Jesus. E o que Jesus fez na vida de alguém que alcançou um resultado, pode ser o espírito de profecia para a sua vida. Então você utiliza histórias de outras pessoas, vida de outras pessoas, o modelo que elas fazem, que elas praticam, os resultados, e faz uma modelagem, que é entender um modelo de pensamento, um modelo de tudo que ela faz, para você poder alcançar os mesmos resultados. E também fazer uma trilogia de aprendizado. Porque quando você define um plano, pode ser que para você ter êxito no plano, você tem que aprender novas habilidades. E aqui você vai desenvolver essas novas habilidades. Vamos para a próxima etapa, que seria a execução e será a formação. Aqui nós temos a aplicação de ferramentas abundantes. O que seria isso? Você define uma rotina, depois que você faz todo o planejamento, você define uma rotina abundante para você alcançar os seus resultados. Depois você vai metrificar se a sua rotina está indo bem, se você não está indo bem, com a ferramenta a produtividade do reino. E aqui tem uma definição. O que é produtividade? Produtividade é você fazer 100% daquilo que Deus te chamou. Então, se você eu tô 100% produtivo, fiz tudo que eu queria, mas não foi tudo que Deus queria, você não está sendo produtivo. Você só está sendo produtivo quando você faz 100% daquilo que Deus quer para sua vida. Então, nas etapas anteriores, você entende e faz o planejamento de tudo aquilo que Deus quer para sua vida, que você executa. Aqui você vai ter a noção se você está saindo do foco ou não. Aí você aplica a nova ferramenta, que é a ferramenta de foco, foco e determinação. O que é essa ferramenta? É você saber, a partir do momento que você definiu as suas metas, seus objetivos, o seu planejamento, se você está se desviando daquilo que você planejou ou não. Como Paulo diz: "Eu em tudo me domino, para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu ser desqualificado". Então, aqui você tem que ter foco para você não ser desqualificado para entrar no reino. Para entrar no reino, você tem que fazer tudo, se dominar em tudo. E aqui é isso, você compreende se você está saindo do foco ou não. E aqui no mensurar métricas se as métricas definidas lá no plano, você vai medir elas e saber, estou indo certo ou não. Mas vamos dizer que você esteja saindo do foco, ou existe algumas coisas que estão te impedindo de prosperar, de fazer aquilo que, que Deus determinou para sua vida. Aí tem a próxima etapa, que é libertação para prosperar. Você reprograma todas as suas crenças limitantes, seus bloqueios, ressignificação de bloqueios,
e você aplica mapas de perdão, ferramentas de libertação, que você deixa de agir conforme você agia e pensar de conforme você pensava, para pensar com o modelo mental dos céus, que é a mente de Cristo, agir conforme Cristo agia. Nas etapas anteriores, que a gente tem todas aquelas consciências de frutos, de obras, de crenças, eles são tudo insumos para aplicar essas ferramentas de prosperidade e libertação. Quando nós vamos para a próxima etapa que é obter os resultados. O que você tem que fazer nessa etapa? Simplesmente é executar todas as etapas com perfeição. Quando você executa todas as etapas e aplica todas as ferramentas, o que acontece? Por consequência, você gera frutos e gera resultados. E todas essas etapas, nós temos uma ferramenta que te ajuda a dar passo a passo para alcançar esses resultados. Além de você aprender o que você precisa fazer, você tem uma ferramenta para isso. E você vai aplicar de forma prática todo o método, vai gerir e mensurar seus resultados e corrigir a sua rota quando for necessário. Vamos agora em compreender a trilha através da ferramenta BPOR. Bem-vindo à ferramenta BPOR. Aqui nós temos um menu e esse menu concentra todas as páginas que levam às ferramentas daquele módulo, daquela etapa daquela trilha. Então, bora colocar por exemplo, em Axelut Emanação, nós temos as tarefas que são dessa etapa. Em Embriar Criação, nós temos as tarefas dessa etapa, a parte de planejamento. E será a formação, nós temos as etapas de execução. E ACA, os resultados, como nós podemos organizar os resultados e já adentrar nos resultados. Então, bora lá, bora ver em Axelut Emanação, Realidade Celestial. Nós temos as tarefas de identificação de vozes internas, consciência de inteligência emocional, preparação do tempo de intimidade, conscientização sistêmica e o dashboard onde organiza todas as etapas. Bora entrar em uma das tarefas, por exemplo, nós vamos identificar as vozes internas, nós vamos identificar o que as vozes internas falam a nosso respeito, de que nós somos, o que nós somos capazes de fazer, o que nós merecemos alcançar. Aqui era um exemplo já que eu estava preenchendo. Eu sou um rei dos pobres e quebrantados. Vamos dizer que as vozes internas falam isso a meu respeito. Então eu vou lá e vou dizer isso. E aí logo em seguida eu coloco aqui qual das etapas, qual das vozes e canais que nós iremos entender. E tudo isso nós temos acesso para identificar quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, bora para a próxima etapa. Ferramentas BPOR, criação e planejamento. Nessa etapa de planejamento, de criação, nós temos uma introdução que explica como que funciona a metodologia, como que nós vamos fazer o planejamento de definição de objetivos, de ação, de métrica, de plano de ação. Então, bora aqui. Aqui tem alguns exemplos já definidos. E bora falar, eu quero... Então, vamos dizer que eu quero ser excelente e aprender em assuntos novos. Criei o objetivo. Tá, mas aqui nós podemos ir em quadro, e aqui ele já está nessa etapa, e vamos, cada etapa que nós temos 6 etapas, 7. Então, definição de objetivo, discernimento da voz de Deus, sondando os tesouros do coração, tempo de reflexão, respondendo as perguntas, priorizando as perguntas, definir a realidade. Cada etapa, nós vamos passando de etapa em etapa, que nós podemos ir avançando nas tarefas. Mas bora lá. Na definição de objetivos, nós podemos clicar aqui e falar, não, eu quero discernir a voz de Deus. Então, quando eu estiver discernindo a voz de Deus, eu vou adentrar nas atividades que aqui, por enquanto, está carregando, para eu poder ver quais são os testes, se aquilo ali veio de Deus ou não. Ah, vamos passar pelo teste da alma,
pelo teste da fonte, pelo teste da palavra, e vamos preencher cada um segundo a metodologia. E beleza. Quando eu tenho avançando nos tesouros do coração, bora pegar uma tarefa que está aqui nessa etapa. Nós vamos responder, vai para ti mesmo, né? O VTMT. Então, nós vamos para nós mesmos, identificando o que tem dentro de nós para que nós possamos executar esses objetivos com perfeição. E aqui vamos descendo mais um pouco, temos a priorização e a eleição das perguntas, e nós vamos respondendo e seguindo cada uma das etapas. Depois que nós definimos o objetivo e passamos por cada uma das etapas, nós temos que linkar os resultados-chave daquele objetivo. Quando nós clicamos aqui, nós já vamos para a parte de validação, que nós linkamos esse resultado-chave, né, com esse objetivo. Então, ter uma família no centro da vontade de Deus. Vamos definir um resultado-chave para isso. Aí aqui nós vamos preencher quem? Aí nós vamos colocar números filhos, onde, como, todas as etapas. E aqui a gente vai ter leitura na palavra de Deus, que é a definição de métrica. Quando nós definimos os objetivos e essas etapas, nós vamos vir para cá. Meus filhos, toda vez que a gente já aprende, já automaticamente salva. Então, se eu abrir aqui, já vai estar tudo que eu escrevi. Então, beleza. Nós temos que definir o quem, para onde, como, e aqui nós temos também o mesmo, a eleição de quadro, que é a eleição de conselheiros, modelagens e aprendizados. Depois que a gente define todo o plano, nós vamos para a parte daqui. Então, bora lá. Então, bora ver aqui. Clicar em validação do plano. Quando nós clicamos em validação do plano, ele já abre o modelo. Vamos fazer a eleição de conselheiros, como nós fazemos, ter o preenchimento de cada etapa, para a gente conseguir evoluindo conforme a metodologia. E isso vai acontecendo para cada etapa, em etc. em planejamento, em etc. a formação, quando temos a identificação da ferramenta para prosperar, que é a libertação. Então, nós vamos lá, clicar na ferramenta e tem cada etapa que a gente vai identificar os bloqueios emocionais, as crenças limitantes que nós temos, as bênçãos, o mapa de perdão, que aí nós vamos trazer toda a libertação para que você possa destravar sua mente, renovar a mente conforme a mente de Cristo, para que você possa atingir a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Depois de você compreender cada uma das etapas e do jeito certo de fazer, o jeito BPOR de alcançar e buscar o reino de Deus, vamos compreender quais são os resultados que você vai ter em cada etapa. Em realidade celestial, absoluta emanação, no pré-alicerce você tem uma compreensão de como é a sua jornada com o método BPOR. No alicerce você vai compreender o que é o reino, como utilizar as ferramentas dos batismos, como ouvir a voz de Deus e como mortificar o velho homem. No adentrando o reino, aí você vai dar um início à sua jornada de capacitação para entrar no reino de Deus. Você já tem prazer no relacionamento com Deus, você tem um amor de Deus derramado no seu coração e você recebe a visitação do Espírito Santo diariamente, aplicando a oração de mortificação do velho homem. Na próxima etapa, no planejamento, criar a criação, você tem o conhecimento da vontade abundante de Deus para a sua vida, você tem a visão de propósito e função no reino, e você desperta a sua identidade e propósito no reino de Deus. Na próxima etapa, de execução e etc., formação, você se capacita para lutar contra a carne e Satanás. Você se vê como Deus te vê. Você age conforme os planos de Deus e você entende se você está saindo ou não do caminho de Deus e você pode corrigir a rota. Nos resultados, a ação, você desperta
a vida abundante como consequência de todas as etapas anteriores. Comprando o método BPOR, você vai compreender também um curso bônus, que é necessidade de arrependimento. Você compreender por que você precisa se arrepender. Também ganhará compreendendo a Bíblia, que é um curso que te ensina como você se relaciona com a palavra de Deus. Como a Bíblia nos ensina a nos relacionar com a própria palavra. E por último, as parábolas do reino. É um curso que vai trazer a revelação de cada parábola do reino de Cristo, a visão correta do reino de Deus. Você também vai ter acesso durante um ano ao método BPOR e um ano de acesso à ferramenta BPOR. Suporte ao vivo via Zoom, garantia incondicional de 30 dias e garantia condicional de 180 dias. E acesso imediato ao método BPOR. Como funcionam as aulas no Zoom? Na primeira e a última segunda-feira do mês, todos os alunos do BPOR podem tirar suas dúvidas a respeito dos temas abordados e dos exercícios. E todas as demais segundas-feiras são realizadas as aulas bônus ao vivo. Os cursos bônus são gravados no Zoom e os alunos do BPOR têm acesso para poder fazer perguntas e um bate-papo pós a aula, conforme o calendário disponibilizado no curso. E você vai ter acesso a tudo isso por 12 vezes de R$ 196,61, que dá menos de R$ 7 por dia, ou você pode pagar em R$ 1.970 à vista. E aqui eu te faço um convite. Se você se interessou, se o Espírito Santo tocou você para fazer o método BPOR, pause esse vídeo agora e clique no botão e entre agora para a nossa comunidade. A confiança é tão grande que você não irá se arrepender comprando o curso e o método BPOR e o acesso à ferramenta BPOR. Nós preparamos uma garantia que é muito difícil você encontrar no mercado. Você vai encontrar uma garantia incondicional de 30 dias. Não importa o motivo. Se você não gostou, eu devolvo o seu dinheiro. É só você seguir o passo a passo de como recuperar, como pedir um reembolso na aula, como funciona o reembolso. Você vai ter o acesso a todo o seu dinheiro. Por lei, é estipulado 7 dias de garantia, mas eu estendi essa garantia para 30 dias. Não importando o motivo, você vai ter esse acesso. E como funciona a garantia condicional? Você realizou todas as tarefas até a etapa, adentrando no reino em 90 dias, e não obteve os mesmos ganhos dessa etapa, eu vou fazer uma mentoria individual com você e te passar tarefas específicas para o seu caso. Vou compreender os motivos, o que está te impedindo de ter esses resultados. Eu vou te passar tarefas específicas. E nós vamos ter um próximo encontro em 90 dias. Se você continuar não alcançando os resultados acordados, eu devolvo seu investimento. Aqui eu peço que você volte um pouquinho no vídeo e olhe a parte que eu explico os resultados de cada etapa do trilho. Então você vai voltar e vai ver lá, adentrando no reino, quais são os resultados acordados. E aqui eu vou dar uma pincelada para você, que é, você vai começar a sua capacitação para entrar no reino de Deus. Você vai ter prazer no relacionamento com Deus, vai ter o amor de Deus derramado no seu coração, vai receber a visitação do Espírito Santo. Você vai compreender o que é o reino de Deus, o que são as ferramentas dos batismos e como ouvir a voz de Deus e como mortificar o velho homem. E aqui eu te peço, se você ainda não parou o vídeo da última vez que eu fiz essa chamada, e comprou o curso BPOR, o método BPOR e juntamente com a ferramenta BPOR, eu peço, faça agora e adentre no reino de Deus. Deixa que eu venha te servir nessa sua caminhada. Eu te auxiliar a que você alcance os seus objetivos, os resultados que você almeja, que Cristo almeja para a sua vida. Deixa que eu venha servir você
trabalhe para que você alcance esses resultados. Fique com Deus. Que a paz de Cristo esteja com sua vida.